Meu nome é Júlia Sieber, eu tenho diagnóstico oficial, diagnóstico do psiquiatra, né? Eu já tive uma crise em 2008, eu fui internada no Hospital Espírita, fiquei 16 dias. Foi quando eu fui internada que eu descobri que eu tinha esquizofrenia. Na época que eu tinha 16, 17, 18 anos e as pessoas pensaram, a minha família, que era da idade, uma rebeldia da idade. Passou batido esses sintomas. Ninguém viu que era esquizofrenia, nem eu mesmo sabia. Só quando eu fui parar no hospital é que eu comecei a me tratar. Então venho me tratando há 13 anos com o diagnóstico de CID-F25.2, transtorno esquizoafetivo misto. A minha filha, como qualquer adolescente, ela, a partir dos 17, 18 anos, ela começou a ter um comportamento muito acelerado, agressivo até. Como eu comecei a comparar com a minha adolescência, que eu era parecida, eu não dei muita bola, até porque eu tinha muitos problemas com os meus filhos menores, estava muito focada nisso. Eu deixei rolar, pensei, não, isso aí faz parte, deixa rolar, ela vai amadurecer. Eu não percebi que talvez se eu tivesse até dado mais atenção, isso eu tive que lidar depois, me senti culpada, tivesse dado mais atenção para ela naquele momento, talvez não tivesse ocorrido o primeiro surto dela, né? Ela acabou que eu fui, né, chamada às pressas, às urgências para ir no hospital HPS, porque ela tinha sido resgatada de dentro do arroio dilúvio. Quer dizer, caiu o mundo para mim. Quando eu cheguei, que eu fui encontrar minha filha, que eu olhei para ela. E ela olhou para mim e ao mesmo tempo ela olhava através de mim, porque ela não fixava o olhar em mim, ela olhava através de mim. O olhar dela estava em algum outro ponto e ao mesmo tempo ela me olhava e dizia, desculpa, mãe. Apesar de eu estar falando de um diagnóstico, uma coisa que eu gostaria muito de salientar e de deixar assim claro, porque muitas pessoas que eu converso que têm esquizofrenia, elas reclamam muito, elas se sentem muito deixadas para trás por serem vistas muitas vezes apenas como um conjunto de sintomas. Elas se sentem assim pouco, sabe? Porque não existe um olhar ainda mais apurado para a esquizofrenia, não existe um olhar da mídia, por exemplo, não existe muita campanha de conscientização para essas pessoas. Nós temos aí para muitas outras doenças, né, meses consagrados a essas doenças, e eu acho isso muito bom, mas também falta muito um olhar sobre a esquizofrenia. Quando as pessoas falam sobre esquizofrenia, geralmente é tido como loucos, né? Bom, no diagnóstico em si, é complicado muitas vezes para o familiar entender quando é que é a hora de buscar ajuda, porque às vezes por uma negação, né, em primeiro sentido, porque ninguém quer ver um familiar mal, e a gente entende que quem está convivendo ali perto às vezes passa por dificuldades, entende que a pessoa tem momentos difíceis, que não necessariamente gosta de compartilhar coisas íntimas com os familiares, então a família ela meio que vai se acomodando nesse novo estado de funcionamento da pessoa e observando, tentando entender, mas ficando mais nessa posição de, às vezes, saber que tá diferente, mas não saber exatamente o que. A família, ela começa a perceber, e a própria pessoa, né? É um transtorno que, às vezes, começa a se manifestar no início da fase adulta, então, no final da adolescência. Se falam, às vezes, de pródromos, que são características da pessoa. Ela tinha um funcionamento ali na infância, de repente começa a ficar mais retraída, começa a apresentar um funcionamento um pouco diferente, a ficar mais individualista, no sentido de realmente não compartilhar tantas coisas, talvez desenvolver interesses diferentes.
Mas por ser uma fase, né, final de adolescência, início de fase adulta, né, bom, isso que eu tô falando parece altamente genérico. Eu trabalho nessa área da odontologia há mais ou menos 30 anos, desde que eu me formei em odontologia, e sempre gostei dessa área, desde a graduação, fiz um trabalho de pesquisa e gostei dessa área, no tempo que ainda não era reconhecido como especialidade na odontologia. Pacientes com necessidades especiais de atendimento odontológico, e o que engloba uma série de pessoas. Pacientes com doenças sistêmicas, como os cardiopatas, pacientes com deficiências e também doenças mentais, como é o caso aqui que a gente vai conversar. E há 9 anos, especificamente, estou trabalhando na área da saúde mental, trabalhando como cirurgião dentista do Hospital Psiquiátrico São Pedro. E hoje em dia nós temos em torno de 50 pacientes que ainda estão morando no Hospital Psiquiátrico São Pedro numa transição para irem para residenciais terapêuticos. E existem também unidades de internação de agudos, que são pacientes que estão em surtos psiquiátricos, né? Normalmente são internados numa situação de autoagressão, tentativa de suicídio ou heteroagressão. Esse é o risco. E dentre eles, vários pacientes com esquizofrenia. Trabalho com saúde mental, sobre diversos transtornos, né? E dependência química também. Então, o que eu vejo muito é que são pacientes que vão ficando muito solitários, né, em relação ao tratamento humanitário que eu entendo que seria necessário enquanto um acolhimento mais eficiente. Percebo um tratamento medicamentoso constantemente e um acolhimento humano que fica aquém das necessidades desses pacientes, de um modo geral. Aquilo que tem como alma, né, fica, tipo assim, numa carência de acolhimento humano, de compreensão. Muitas vezes a gente tem que falar para o paciente como se estivesse falando, na verdade, para a alma que ali está. Porque a psique desse cara, ela está com distorções maiores ou menores, mas é incrível como ele sempre vai sentir a boa vontade do calor humano. Mas quando a gente está trabalhando com pacientes com necessidades especiais e com o paciente com transtorno psiquiátrico, o nosso campo visual é o todo do paciente. A gente tem que ver, né, onde está a mão, onde está o olhar e dar paradas, né, conversando, às vezes mudando o foco de atenção, conversando, cantando, e aí com cada paciente a gente vai vendo a questão de maior interesse dele. Procuramos sempre trabalhar junto com a família, né, de preferência a família junto, ou no caso do hospital, se eles não estão com o familiar, com o técnico de enfermagem, que eles já têm uma segurança, que eles já criaram o vínculo, e isso ajuda, né, na situação de enfrentar o tratamento odontológico, de enfrentar alguns medos. Eu trabalhava, eu não tinha como dar a atenção que ela precisava. Ela teve que ir morar com a minha mãe, onde a gente montou um quarto para ela lá. A minha mãe é muito apegada a ela. A minha mãe, nesse momento, não teve nenhuma rejeição por ela. Isso foi fundamental. E, aos poucos, ela foi se ajustando, voltando. Ela ainda via muitas coisas. Ela ouvia muitas coisas, principalmente assim, coisas ligadas ao mundo espiritual. Ela via, ela
relatava ainda coisas. A gente fala um pouco de sintomas positivos na psiquiatria, que são, por exemplo, as alucinações. Então, toda a sensopercepção, então os nossos sentidos, eles vão funcionar diferente. E isso acaba envolvendo, por exemplo, escutar vozes. Imagina, assim, acho que todo mundo já teve a experiência de, eu escuto alguém chamando meu nome, de repente eu vou ver e não é ninguém. Agora, imagina isso num nível onde realmente tem uma pessoa conversando contigo, uma voz que tu não sabe o quê, não sabe da onde veio, né, e o que aquilo significa, mas que está ali presente, que está trazendo conteúdos, em sua maioria, altamente desconfortáveis, aí até o ponto de dar ordens para uma pessoa. Outra parte também, às vezes, visualizar coisas, então as alucinações visuais, então às vezes ver vulto, ver alguma presença. E também, então, a pessoa está num ambiente e de repente começa a ver algo e não tem certeza se as outras pessoas estão vendo ou não, mas para ela é uma vivência real, ela realmente está enxergando aquilo não é mentira para ela, pelo contrário, né? E os delírios em si, que são essas crenças fixas em ideias, que de repente, então, por exemplo, eu vejo um acidente que aconteceu, então, uma catástrofe, está passando em todos os jornais, por exemplo, né? Caiu um avião. De repente eu começo a entender, eu começo a acreditar que eu tive a ver com aquilo, que foi porque eu fiz algo em determinado dia que eu acabei sendo responsável. Os loucos são as vítimas individuais por excelência da ditadura social. E em nome dessa individualidade, que é patrimônio do homem, reclamamos a liberdade desses forçados das galés da sensibilidade, já que não está dentro das faculdades da lei condenar à prisão a todos aqueles que pensam e trabalham, sem insistir no caráter verdadeiramente genial das manifestações de certos loucos. Na medida de nossa capacidade de avaliá-las, afirmamos a legitimidade absoluta de sua concepção da realidade e de todos os atos que dela derivam. Antonin Artaud. Eu percebo que ele se sente abandonado, né? Tanto quanto órfão, assim. E então existe uma necessidade muito constante, assim, de se construir uma ponte, né, de confiança entre o técnico de enfermagem, né, e o paciente, para que diante do acolhimento que ele recebe, o tratamento vingue, né, de um jeito mais eficiente, eu penso. Porque ele tem um percentual, né, de desencontro, mas sempre tem um percentual, tanto quanto pequeno muitas vezes, de consciência. E em cima desse pequeno percentual é muito interessante que a gente imprima humanismo, que a gente consiga passar o quão importante ele é e consiga resgatar uma autoconfiança do paciente, né, para que ele consiga reagir quando já não acreditam nele, né, ou porque vem de um surto, ou de uma situação, enfim, emergencial. O fato é que, de um modo geral, o que eu percebo é que não há um preparo por parte dos profissionais da linha de frente, né, principalmente da enfermagem, assim, nesse sentido. Outra questão que eu acho bem importante em relação a tudo isso é a gente interrogar, por exemplo, a indústria farmacêutica, né, que tem uma afinidade, né, e muita intimidade com os manuais que se trabalha ainda, né, como o DSM, que a cada edição cria novas patologias, né, e a gente ainda trata essas novas patologias ou antigas patologias requintadas de novos sintomas, a gente ainda trata com esse modo cientificista, né, que é o modo da descoberta, né? Olha como estamos avançados, descobrimos mais essa patologia e descobrimos esse quadro sintomatológico mais requintado para apanharmos justamente, fazermos um diagnóstico preciso, né? Então, isso precisa ser interrogado junto com essa afinidade inquietante que esses manuais e essa lógica toda têm com a indústria farmacêutica. Eu não quero dizer aqui que o uso de medicação deve ser suspenso, que o uso de medicação
é inválido, nada disso. É necessário, mas é preciso a gente ter uma relação com isso de outra maneira. A esquizofrenia é uma doença multi, né? Tem várias formas de esquizofrenia. Então, nós temos contato com um paciente, por exemplo, que está na fase aguda, com sinais positivos de esquizofrenia, que a gente chama, que é a fase agitada, é a fase agressiva, né? Mas também temos pacientes na fase negativa, com parte dos sinais negativos da esquizofrenia, que são os pacientes que estão no embotamento, né? Então a gente às vezes atende pacientes com catatonia, ficam catatônicos, com rigidez muscular, que a gente não consegue nem fazer sentar na cadeira. A desmedicalização da loucura é correlata deste questionamento primordial do poder na prática antipsiquiátrica. A oposição entre esta e a despsiquiatrização, que me parece caracterizar tanto a psicanálise quanto a psicofarmacologia, pode ser medida pelo fato de que ambas relevam preferencialmente de uma medicalização excessiva da loucura. E no mesmo instante se encontra aberto o problema da eventual libertação da loucura em relação a esta forma singular de poder saber, que é o conhecimento. É possível que a produção da verdade da loucura possa se efetuar em formas que não sejam as da relação de conhecimento? Problema fictício, dirão. Pergunta que só tem seu lugar numa utopia. De fato, ela se coloca concretamente todos os dias, a propósito do papel do médico, do sujeito depositário do Estatuto do Conhecimento no trabalho de despsiquiatrização. Michel Foucault. A experiência do tratamento realmente mudou muito nas últimas décadas. Até essa, acho que foi realmente a necessidade da Anísia da Silveira ter acontecido nesse contexto da psiquiatria brasileira, por, naquela época, as opções de tratamento serem muito limitadas e acontecerem de uma maneira punitiva, né, muitas vezes, no sentido, olha, se a pessoa ela realmente faz algo ali que desagrada, que vai contra as regras do ambiente, ela acaba, por exemplo, levando então a terapia do eletrochoque, né, como se chamava antigamente, hoje é eletroconvulsoterapia. Mas ela é exposta a esse tipo de coisa como uma punição. E o tratamento evoluiu muito. Né? Não tem como a gente saber como é que seria para a Anísia estar vivendo na psiquiatria moderna hoje, porque as medicações evoluíram, os efeitos colaterais eles realmente reduziram muito com os tratamentos mais modernos. E o princípio de todo psiquiatra é realmente fornecer um tratamento que seja acessível para aquela pessoa, que seja confortável, que não traga mais prejuízos do que a própria sintomatologia dela vai, né, já dar, enfim, como uma experiência desagradável para aquela pessoa. A minha filha, quando saiu do hospital, ela saiu naquele padrão, né? Chapada. Medicamento muito pesado, medicamento meio de anestesia. A gente foi indo para uma medicação mais leve, mais ajustada. Custou, até que nós chegamos a uma medicação de ponta mais refinada, que permitiu o quê? Um amplo raciocínio dela, sem que ela ficasse... né? Que ela ficasse normal, sem ter as crises, sem ter a alucinação, sem ter a alucinação sonora nem visual. E mantinha a sensibilidade dela ao mesmo tempo. Isso é muito importante, manter a sensibilidade da pessoa que tem o transtorno. Não usar uma medicação que te embota totalmente a sensibilidade, porque aí a pessoa fica realmente impedida de viver plenamente, e a pessoa que tem esquizofrenia não precisa ser impedida de viver plenamente, pelo menos isso é o que eu vejo entre as pessoas conforme a medicação que elas tomam. Para tudo que sentimos tem um remédio, tem um especialista que vai nos dizer o que nós temos e o que precisamos tomar, né? Então a gente não precisa questionar esse comportamento, essa nossa adesão também a isso. A gente não precisaria pensar como é que isso se engendra
no social, né? Como é que essa afinidade dos grandes laboratórios com esses manuais, por exemplo, e como uma psicologia que continua, infelizmente, uma psiquiatria que continua, infelizmente, grande parte, é óbvio que sempre tem gente que escapa disso, né? Mas assim, continua ainda prevalecendo um modo de pensar se interessam justamente um modo de pensar normalizado, normatizado, né? E em função disso, aquilo que desvia desse modo precisa ser reencaminhado a esse modo. Se eu tomo uma medicação e vou me sentir, de repente, apático ou sonolento, às vezes a saída da pessoa é simplesmente abandonar e, enfim, desistir, mas muitas vezes ela realmente poderia estar sendo ajudada, poderia estar começando a se sentir melhor, e por uma questão de comunicação e também, às vezes, daí da falta de acessibilidade dos médicos, de ajustar, enfim, ou de entender como é que está sendo para aquele paciente, fica algo muito unilateral, quase como uma relação de poder. Então, quando se fala, né, de humanização em medicina... Se falta muito, se falta pouco, depende, né, da consciência das gerências, né, dos espaços, das clínicas. Mas é um tema, assim, né, de uma relevância absoluta, né, muito apropriado, assim, porque a quantidade de pessoas, né, que estão desencontradas, no mínimo, né, com uma ansiedade disparada, é muito grande, né, muito grande. E todos nós estamos num mundo competitivo, num mundo desconcertante, todo mundo tem motivos, né, para estresse, e o fato cumulativo das coisas vai pondo, né, muitos de nós né, naquela linha de possibilidade. Então, acho que é um desafio a gente também zelar pela nossa lucidez. Quando um portador está em crise, tem uma recaída na crise de esquizofrenia, como é importante o que ele gostaria de ser tratado. É importante que quem está ajudando não venha querer, não negue que ele está numa crise. Ajude-o, abrace-o e, principalmente, não tente arrancar dele o transtorno, tirar dele a esquizofrenia naquele momento de negação do parente, da ajuda, da família, que tem um momento de negação, às vezes, por não compreender, arrancar dele a esquizofrenia, porque o doente, a pessoa que está na crise, né, o portador, tudo que ele quer é ser compreendido, e no momento que ele está em crise, tudo que ele pensa que ele é a própria doença. Então você não pode vir de fora com outro olhar duro e tentar arrancar a doença dele. Então tudo que você tem que fazer é compreender e tentar ensinar ele a conviver, acalmá-lo na crise, né? E, claro, os remédios, tudo, acalmá-lo, deixá-lo calmo e fazer ele compreender, entender e conviver com a esquizofrenia. Tive a experiência também, assim, de conhecer o ateliê do Hospital São Pedro. O ateliê serve para a pessoa exercer a humanidade dela, exercer a autonomia dela e poder realmente trabalhar com esses conteúdos internos que muitas vezes vão inundar. E de repente eu começo a acessar uma série de símbolos. A psicologia junguiana vai entender também por arquétipos, muitas vezes, né, que são símbolos comuns, padrões universais de imagens. E de repente isso vai aparecer, vai inundar e eu vou começar a viver, eu vou literalizar esses conteúdos de uma maneira que eu não sei mais o que é meu,
o que é do outro, o que são esses conteúdos universais, o que é a minha própria biografia. É uma experiência altamente desnorteadora. Então, para uma pessoa que está vivendo esse momento, tu ter um espaço que propicia uma outra linguagem, no caso da arte, acaba sendo muitas vezes um único refúgio. Bom, logo que tu sai, então, quando tu sai da formação da residência, então a gente passa, é obrigatório realmente passar pela internação, a gente passou também no CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 2, enfim, que daí vai atender as pessoas com transtornos mentais gerais. Eu comecei a trabalhar no CAPS, que é o Centro de Assistência Psicossocial. Comecei em Santo Antônio da Patrulha, onde eu tive diretamente um retorno de profissionais que trabalhavam comigo no projeto social, que eram atendidas no CAPS local. Então, a partir do momento que eu fiz um módulo de oficina musical no CAPS de Santo Antônio, foram desenvolvidos vários exercícios, várias propostas, onde eu aprendi também que o participante ele necessita muito dessa vivência, porque ele vai diretamente trocar essas informações com as outras pessoas que estão participando e com as outras pessoas do seu núcleo familiar, do seu núcleo de amigos e outras pessoas que se interessam pelo assunto, que acaba sendo uma troca de informações que beneficia tanto a continuidade desses programas quanto as suas vidas, né, sendo resolvidas pelo atendimento psicossocial. O primeiro encontro, o projeto sugere sempre que a pessoa cante alguma música, se expresse de alguma forma. A pessoa que não canta, ela toca algum instrumento, ela pode fazer isso no primeiro encontro já. Então, ali estabelece a presença da pessoa, a integridade dela, a doação dela em estar dividindo com a gente essa ação. E dentro do CAPS, embora ele tenha lá o seu diagnóstico, ele tenha seu atendimento específico, ele vai fazer parte do projeto como todos os outros. E a reação dele sugere que ele tem um bom atendimento e um bom acompanhamento, tanto da parte do projeto social, da parte da instrução, quanto da parte, né, que vai controlar as ações e a proposta que esse centro de atendimento psicossocial propõe para esse usuário. Então, eles utilizavam o projeto como seu segundo lar, e muitos como primeiro. E eu me interesso muito por pensar a esquizofrenia para além de um quadro patológico, um quadro fixado por uma psiquiatria, né, que não se diz mais clássica, mas ela continua tendo um viés assim ainda pouco crítico, a meu ver, né, em relação a esse entendimento, né? Quando, ao invés de a gente perguntar o que as coisas são, perguntar como aquilo funciona, né? Isso eu estou falando de um pensamento, né, bem específico, que é as contribuições de Deleuze e Guattari, que escreveram lá em 72 e 80 o Antiédipo e Mil Platôs, que o subtítulo desses livros é Capitalismo e Esquizofrenia, né, com outra abordagem, trazendo uma amplitude absolutamente diferente em relação à esquizofrenia, baseado num quadro referencial. Esse quadro referencial está atravessado do modo, por exemplo, que a nossa história tratou a loucura, o modo como a psiquiatria se constituiu, o modo como as psicologias se fazem ainda em volta dessa necessidade de apreensão do objeto, porque ainda acreditam que existe um sujeito e objeto.
fada. O vento sopra, o tempo volta, o lenço solta. O vento sopra, o tempo volta, o lenço solta. O vento sopra, o tempo volta, o lenço solta. O vento sopra. A doença mental tem um estigma. Então, muitas pessoas que têm o diagnóstico não gostam de falar ou não falam, ou quando falam, o locutor pode estigmatizar aquele diagnóstico. Hoje em dia, né, com as medicações e com as várias outras formas de terapia, né, terapia cognitivo-comportamental, o acompanhante terapêutico e uma equipe multiprofissional, o paciente ele tem uma vida normal, vamos dizer, né, sem surtos, controlando os surtos da doença, é encarada como uma doença crônica controlável tanto quanto uma diabetes, né, por exemplo. Mas ainda existe um estigma e a gente nota muito isso quando se fala em hospital psiquiátrico, né, lá dentro do São Pedro, quando eu digo que trabalho no hospital psiquiátrico, mas como tu trabalha, né? Tu amarra os loucos na cadeira, o que é loucura, né? E a gente tem uma discussão super rica e ampla na literatura, com conceitos técnicos médicos e com conceitos sociais. Como que eu percebo tanto que ela se afasta de uma faixa de normalidade e ao invés de interrogar essa faixa de normalidade, né? Então, ao invés de eu indagar o que esse social construiu como normalidade, eu tento olhar para aquilo que escapa dessa normalidade, que foge da normalidade. Então, enquanto eu não questionar o conjunto de situações, de acontecimentos que emergiram para que a gente pudesse hoje dizer isso é esquizofrenia, eu acabo indo de roldão numa espécie de senso comum até sobre esquizofrenia, ou sobre doença mental, ou sobre qualquer coisa, né? Ou sobre a ideia de subjetividade, ou sei lá, qualquer conceito, porque eu não interrogo esse aspecto que o Foucault trabalhou muito na esteira do Nietzsche, que é esse aspecto da genealogia, que é justamente eu examinar o conjunto de situações que tornaram possível o aparecimento dessa figura. Então, quando Foucault vai lá na História da Loucura, né, nessa obra, falar que a figura do louco lá, muito distante do nosso tempo, primeiro nas naus dos loucos, né, que ia de uma cidade para outra, que vagavam, né, e depois, dando um salto histórico, quando toda a ideia de racionalidade vai tornar essa figura do louco como uma figura separada, né, vai objetivar, né, esse louco, vai recortar, vai dizer quem é esse louco, né, quem é, porque está baseada totalmente no conceito de razão, né? Então, assim, como que essa razão, como é que ela se configura a tal ponto que ela diz o que é o louco, ela define o que é o louco e, ao mesmo tempo que ela define, ela tira ele, né, retira ele do âmbito da racionalidade, porque o louco é uma figura que ofende a racionalidade, né? E hoje se entende a loucura como uma alteração de comportamento. E o que é essa alteração de comportamento? Depende da época, depende da sociedade. O que é o normal para uma sociedade pode não ser normal para outra ou numa determinada época. Então, quando a gente vai no Museu do São Pedro e começa a analisar os primeiros internos, nós vemos que muitos artistas, né, que faziam obras de arte, talvez obscenas para a época, foram internados pela loucura. Existem histórias de mulheres que traíram seus maridos e foram internadas porque aquilo era uma loucura. Aquilo era não aceito naquela sociedade, naquele momento. E o louco, ele precisava sair da sociedade, do convívio social, para o que era aceito naquele momento. Pensar essa esquizofrenia
esse esquizo que esses teóricos vão marcar, né? Que é justamente esses fluxos descodificados. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com algo que escapa dos códigos dominantes? A gente se interessa por isso? A esquizofrenia, ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela é uma condição especial, que também te torna especial, te torna lindo, e é isso que eu queria dizer. Acorda deste sono tão profundo. Acorda deste sono tão profundo. No pesadelo obscuro eu não sentia nada. Lençóis manchados no veludo, perfume eu transpirava.